presença superior aqui. E vamos hoje ter com os membros deste painel uma conversa que se pretende debatida e que se pretende dinâmica e, portanto, mais do que estarmos em exposição, estar em conversa é o que penso que é mais útil para todos. Tenho comigo o engenheiro Pedro Moreira, presidente da CP, o professor Miguel Cruz, presidente da IP, o engenheiro Alberto Ribeiro, administrador da Birrail, e o doutor Gonçalo Moura Martins, CEO da Motengil. O meu nome é João Gama, sou advogado na Gama Glória, tenho trabalhado em algumas destas questões, mas estou aqui, talvez, quem me convidou não sabe isso, porque já fiz quando tinha idade, mais de 15 interrails e viajei dezenas de milhares de quilómetros em comboio pelo mundo inteiro. Não sou um fanático dos comboios, mas sou um obcecado em andar de comboio e por isso hoje descobri em minha casa o meu primeiro guia de comboios, de 1993, e pouco mudou em termos de panorama em Portugal. É mais rápido ir de Lisboa ao Porto do que vem aqui descrito em 1993, para os estrangeiros, mas as discussões que temos hoje, as discussões que estamos a ter hoje, são aquelas que eu, quando comecei a estagiar como advogado em 2000, eram os temas que também já se tratava no escritório onde estagiei. A RAV, nós dizíamos REV, muito irreverentemente, a NAER, e portanto tudo isso são temas um pouco dia da marmota e acho que este congresso e o momento em que vivemos, com tudo o que tem de desafiante, talvez marque o possível fim desse dia da marmota e que as coisas consigam sair de bons estudos, de bom debate. Não sou daqueles que criticam o debate por criticar o debate, mas agora é preciso, talvez, não voltarmos às eternas discussões do século XIX. Essas também um dia acabaram e começou-se a construir a linha do Norte e optou-se pelo traçado que se optou e o mundo não acabou e Portugal ficou melhor. E o que eu queria pedir aos convidados deste painel, para começar, embora não seja um dos tópicos, está ali no tema deste painel, é se podem dizer, na sua opinião, cada um, na sua opinião pessoal ou institucional, aquilo que possam, relembrar porque é que é bom Lisboa e Porto estarem ligados numa hora e 15. Porque é que é bom? E se conseguirem ser concretos, que é muitas vezes o que falta neste tipo de discurso, relembrar, para todos estamos convencidos disso, mas para relembrar porque é que Lisboa e Porto estarem ligados numa hora e um quarto é melhor do que estarem ligados em 2 horas e 40. E podemos começar aqui pela ordem, se quiser o engenheiro Pedro Moreira começar e seguimos assim e depois, noutras questões, outra hora. Antes de responder, começo por dar os parabéns ao FERCIT por mais este congresso, cumprimentando em particular o Dr. Pedro Cisa Vieira e o engenheiro Lídia Pinto, e em nome deles toda a organização, por mais este evento. Cumprimento os meus colegas de painel e todos os presentes aqui no congresso. De facto, se calhar temos que recuar um pouco mais. Começou por falar que não mudou muito tempo nestes vários anos. De facto, Portugal deixou de investir na ferrovia, começa por aí. Andamos muito em contraciclo com aquilo que se andou a fazer na maioria dos países da Europa. Nós apostamos muito na rodovia, é reconhecido que temos uma boa rede de autoestradas, mas esquecemos de todo a ferrovia, tanto ao nível das infraestruturas, como também ao nível do material circulante. Para ter uma ideia, a CP já não compra material circulante há mais de 20 anos. O nosso material circulante mais novo tem, que os casos dos Alfa Pendular e dos urbanos do Porto, têm cerca de 20 anos. Esquecemos por completo, deixámos de apostamos noutras áreas também que têm valor, mas não podemos esquecer de todo a ferrovia, a importância que tem para a mobilidade dos passageiros, de mercadorias e para a economia de um país, no nosso caso portuguesa. A grande transformação e a reviravolta assinala o momento que aquela RCM 110 de 2019, onde se decidiu começar a apostar na ferrovia. E há um momento de viragem e esta linha de alta velocidade está integrada com um conjunto de ações, com um plano estratégico que começou há algum tempo, em 2019, correndo muito rapidamente, desde a reabertura de instalações, nomeadamente oficinais, que estavam encerradas, desde também a fusão por incorporação da EMF na CP para ganharmos capacidade, nomeadamente ao nível da engenharia, nomeadamente também
ao nível da recuperação, reposição ao serviço de material circulante que estava encostado, que é um pouco polémica porque muitos não concordam, mas nós não esquecemos e estamos a comprar material circulante novo. Já adjudicamos uma série de 22 unidades à Stadler, está em concurso a aquisição de 117 unidades e era muito fácil dizermos, que era um discurso que já existiu, que nós precisamos de material circulante novo e que não era possível fazer nada até esse momento. Poder meter as mãos aos bolsos e diria que até 2020, final de 2025, início de 2026, momentos em que se perspectiva recebermos um material circulante destes 2 concursos, não era possível todo fazer nada. Mas era possível e tanto era que nós tínhamos que responder aos problemas do presente e começámos a recuperar material circulante com resultados muito positivos e estamos a recuperar, sendo que a CP é o único operador que já ultrapassou os valores pré-pandemia. Mas já vamos Sim. ao material circulante e ao material circulante que vai ser necessário e qual para esta ligação. Mas porquê é que é importante Lisboa e Porto estar ligado de 1h15? Porque há diferentes objetivos. Uma, nós temos que melhorar a mobilidade dos passageiros. A linha do Norte, que é que dá resposta, que é o principal eixo, está congestionada em vários eixos. Depois a IP pode dar a resposta em particular, mas principalmente as zonas urbanas de Lisboa e do Porto está congestionada, estamos no limite da operação. Depois, não podemos esquecer que temos as metas de redução dos gases com efeito de estufa, com metas muito apertadas já a partir de 2030. Não era melhor ir mais devagar? Ao contrário, porque senão não chega a dizer às pessoas, na minha perspectiva, desloquem-se do comboio porque vamos reduzir as emissões de gases de efeito de estufa. Isso não funciona assim. Temos que lhe dar soluções alternativas que deem efetivamente uma resposta aos problemas do ambiente. Temos que lhe dar soluções que são mais rápidas, mais confortáveis. Senão as pessoas continuam a deslocar-se de carro. Continuamos a ter 125 milhões de passageiros por ano a deslocar-se entre estas principais cidades de carro, porque demoram cerca de 2h45. 3 horas no máximo, ou seja, o transporte ferroviário não é competitivo. Temos também o modo aéreo. As estimativas, quando estiver em alta velocidade, são o quê? 8 milhões, 9 de passageiros? São as perspectivas, que é o cenário mais pessimista, anda na ordem dos 8 milhões de passageiros. Isso, e nós fomos aos valores da RAV, que estão um pouco descontextualizados, porque entretanto o mundo mudou desde então, mas utilizamos também esses valores, mas pode ir acima disso, porque, como digo, se conseguirmos deslocarem desses 125 milhões de passageiros apenas 10%, o valor já é muito superior a isso, não é? E nós temos que responder a estes problemas de todos os países, temos que melhorar a mobilidade e temos que lhes dar soluções que efetivamente tornem o modo ferroviário muito mais competitivo. Muito bem. Se não fizermos, as pessoas, independentemente das soluções não serem tão amigas do ambiente, vão utilizar os modos alternativos, rodoviários, nomeadamente. Muito bem. Sim. Professor Miguel Cruz, na sua opinião, porquê é que isto é bom para os portugueses? Que é para Portugal, mas não há Portugal, só há portugueses, não é? Porquê é que é bom? Bom, em primeiro lugar, também, enfim, cumprimentar aqui a organização, quer o Sr. Presidente do Congresso, quer a direção da Adfercit, obviamente cumprimentar todos os presentes e aqui os colegas de painel, agradecer o convite que me foi feito. Agora parece que mudou aqui qualquer coisa, agora está a funcionar o microfone. Enfim, eu não consigo resistir a dizer que achei muito engraçado, fiquei a pensar um bocadinho, é uma referência que tem algum conteúdo geracional, a questão do Groundhog Day, portanto, do Dia da Marmota, mas depois de pensar um bocadinho, cheguei lá, achei essa referência engraçada, acho que vou utilizar isso com alguma frequência, porque de facto, em alguns destes temas, parece que estamos sempre a reviver o mesmo dia em algumas das discussões. Aqui o meu colega da CP já abordou, no essencial, o tema. Há aqui só 2 ou 3 coisas que eu aproveitaria para acrescentar. A primeira, enfim, este tema
não basta dizer utilizem transporte coletivo ou utilizem a ferrovia, neste caso, é de facto preciso dar aqui alguma alternativa que, do ponto de vista económico, do ponto de vista de impacto, quer na estratégia de mobilidade, quer do ponto de vista da capacidade de resposta, do ponto de vista da própria localização das atividades económicas, tenha alguma relevância. E aqui é importante ter a noção, isto não responde à questão do porquê que é importante ligar 1h e 19, mas o porquê deste projeto de alta velocidade, que o que está aqui em causa não é apenas fazer a ligação Lisboa e Porto com uma redução de tempo, mas é conseguir assegurar as características necessárias para, através de exercícios de ligação à rede existente, poder conseguir, de facto, fazer uma redução significativa do tempo de utilização de toda a rede. E, portanto, o que isto significa é que isto é importante não apenas do ponto de vista de mobilidade, é também importante do ponto de vista, se quisermos chamar de continuidade territorial, portanto, de alguma lógica de competitividade territorial como um todo. Quando fizemos a apresentação da alta velocidade no Porto, Campanhã, não me lembro exatamente quando, eu sou péssimo para datas, portanto não me recordo exatamente a data, mas recordo-me que a primeira questão que eu fiz questão de apresentar antes da apresentação das próprias características do projeto, que aliás foi feita por um interveniente no painel anterior, o engenheiro Carlos Fernando está aqui sentado aqui na primeira fila. Um dos temas que eu foquei foi precisamente a questão do contributo ou da importância ambiental deste projeto. Esse é o outro tema que eu acho que há uma tendência normal para desvalorizar o tema. Já aqui foi falado a importância que tem, quer do ponto de vista das obrigações que Portugal assumiu, quer na duplicação do transporte ferroviário. A duplicação ou a triplicação depois depende dos horizontes. Aqui a única coisa que eu chamaria a atenção é que nestas últimas discussões o horizonte 2050, que é um horizonte no qual nós temos estado a focar, está a ser puxado um bocadinho para baixo para 2045, o que nos cria aqui alguma intensidade na forma como temos que abordar o tema, mas quer na questão da redução das emissões de gases de estufa, mas eu chamaria em particular a atenção para aquilo que é voltar ao cruzamento deste tema ambiental com a atratividade associada a este modo de transporte e que tem a ver com o que está definido pela União Europeia, que eu, aliás, em determinado momento esperaria até que fosse mais cedo, era isso que se antecipava, enfim, com o Covid e com a guerra, as coisas até se atrasaram um bocadinho, mas que o referencial que existe hoje é que o transporte coletivo programado para distâncias inferiores a 500 km deve assegurar a neutralidade em CO2 até 2030. Portanto, isto tem implicações diretas e imediatas para o transporte aéreo e, portanto, tem implicações diretas e imediatas, em particular para a ligação aérea que se faz entre Lisboa e Porto. E, portanto, aqui está também o tema de conseguir dar uma alternativa, que se é verdade que a variável de origem da construção do modelo passa muito pela competição com o transporte aéreo, o que é certo é que essa competição com o transporte aéreo tem restrições que estão definidas, que vão estar definidas a priori. Enfim, se o referencial sendo 2030, ainda para mais, cruza muito bem com este modelo que aqui está e, portanto, o que está aqui em causa é de conseguir assegurar que há uma alternativa que não seja, de facto, pôr mais carros na estrada. Independentemente de uma discussão... O transporte aéreo é uma fatia ainda pequena, não é? O transporte aéreo é uma fatia pequena, mas, apesar de tudo... Claro. Sim, o transporte aéreo é uma fatia pequena, embora, de facto, seja... neste exercício de transição de carbono seria mais necessariamente uma alternativa extraordinariamente relevante aqui. E, portanto, o que vale a pena pensar a mensagem é uma coisa relativamente simples, é aquilo que são os compromissos que Portugal assumiu em termos ambientais, dificilmente serão cumpridos sem o contributo da linha de alta velocidade. Obrigado. Passava a palavra ao engenheiro Alberto Ribeiro. Muito obrigado. Em primeiro lugar, também enaltecer o trabalho da ADFERCIT. Temos que nos lembrar que tem organizado este congresso ano após ano e, apesar de todas as dificuldades, tem sido um conjunto de pessoas com dedicação, com voluntarismo e com muito boa vontade têm organizado e têm concretizado este importante congresso.
e sei o que é da dificuldade de fazer e de organizar e de montar tudo isto, porque eu próprio já organizei e, portanto, é um voto muito apreço pelo trabalho realizado. Bem, posso começar com uma brincadeira. É importante ter 1h15, porque eu vou quase todas as semanas ao Porto, tenho a responsabilidade do método do Porto e, portanto, tenho que ter um tempo de trajeto rápido para conseguir lá estar no centro das operações que temos no Porto. Enfim, isto é um exemplo da necessidade que temos que ter, porque nós temos duas grandes metrópoles que devem interconectar-se com uma mancha demográfica e industrial pelo meio e, portanto, se nós conseguimos reduzir essa distância, começamos a ganhar sinergias entre essas duas grandes metrópoles. Este é um objetivo. Depois vêm objetivos sucessivos de valor económico, sobretudo porque é um facto que temos que começar a reduzir emissões. Isso é uma discussão também que se coloca, a questão da transferência do automóvel para a ferrovia, porque efetivamente também estamos a ver uma mudança em termos de paradigma no transporte individual, com os carros elétricos, mas o que é certo é que a comodidade e, sobretudo, o nível de segurança que o sistema ferroviário permite é o único que nos consegue aproximar estas cidades e conseguir atingir esse tempo de percurso. Nós não vamos imaginar que vamos ter todos Fórmulas 1 na autoestrada para conseguir fazer 1h15. E, portanto, esse é um fator importante. Por outro lado, a dinâmica que vai ser criada com esta linha de alta velocidade não se esgota na própria linha de alta velocidade, já foi aqui falado e todos reconhecemos, e eu, enquanto responsável agora desta tentativa, e eu ponho entre aspas, tentativa de criar um novo operador em Portugal, porque efetivamente temos fortes constrangimentos e limitações, impedimentos pela frente, mas cá estaremos para lutar. Eu espero é que se consiga concretizar mais depressa que a linha de alta velocidade, porque efetivamente tem sido uma saga também. Ontem estive numa saga chamada Aeroporto, numa conferência, hoje estou numa saga de alta velocidade, a outra tem 53, este tem 40 anos praticamente, porque, se bem se recordam, foi em 1985 que foi criado o primeiro grupo de trabalho para começar a falar sobre alta velocidade. E desde 1985 andamos a falar sobre alta velocidade e apresentações, como foi feito em Campanhã, já vimos várias, portanto, são releases, várias releases que temos vindo a ver, a assistir, sem efetivamente nem 1 centímetro de linha ter sido concretizado. Isso é importante que se faça e eu acredito que haja agora uma vontade política, esforço financeiro e capacidade de execução para concretizarmos, que é essencial, na verdade, para conseguirmos atingir este objetivo de ter a linha de alta velocidade. Nós próprios, enquanto Birrelho, ambicionamos, porque efetivamente temos muitas dificuldades em entrar em operação na nova linha, na linha atual, e portanto, para termos êxito nessa operação, na ligação de Lisboa-Porto, apesar de nós queremos fazer Faro, Braga e Santiago de Compostela, e portanto é essencial ter esta linha. Dos estudos que fizemos, há efetivamente, e como foi falado aqui, a questão do transporte aéreo, que é eliminado. Deixa de fazer sentido ter transporte aéreo entre Lisboa e Porto, mas há também um aspecto importante, e isso é claro nos estudos que fizemos, até 2029 e a partir de 2029, com a entrada da alta velocidade, a significativa atração do transporte individual, captação do transporte individual para a parte ferroviária. É esse um valor inestimável para a economia do país, não só ambiental, mas económica, porque para todos os efeitos, para pormos os carros movidos a eletricidade, conseguimos energia. E as economias de escala que tem o sistema ferroviário são muito diferentes de pôr 20 carros ou 30 carros em elétricos, mesmo que sejam elétricos. E, portanto, é por aí que nós devemos avançar, e o que eu digo é que se tem que avançar rapidamente. Muito bem. Dr. Gonçalo Martins, concorda? Concordo com com isto, tudo ou que quer os senhores acrescentar disseram. Bom alguma? dia, muito obrigado pelo convite. 1h15, porquê? Porque sim. Porque é possível, porque faz sentido, porque já devíamos ter feito isso há mais tempo. Eu tenho 33 anos de setor das infraestruturas. Eu sou advogado como o João, enfim, ninguém é perfeito, mas estou no setor das infraestruturas desde há 33 anos, 74 anos. E eu tive o privilégio de assistir e de participar, de alguma forma, na infraestruturação do país pós-25 de Abril, porque os primeiros 10 anos não contaram, depois foi, após a adesão de Portugal à União Europeia, começou a haver meios para começar a infraestruturar o país. E o que se fez foi absolutamente notável. Na habitação, os CDHs, os PERs, feitos com as autarquias, na área ambiental, o fim das lixeiras, o saneamento básico, que hoje tem níveis de 99% da água,
as autoestradas, que foi um setor notável, mesmo na parte aeroportuária, mesmo esquecendo esta desgraça que é o aeroporto de Lisboa, mas a capacidade aeroportuária do país hoje serve 60 milhões de passageiros, tranquilamente, enfim, foram feitos grandes progressos. O grande fracasso foi na ferrovia. O grande fracasso de 40 ou 50 anos de liberdade e de pós-25 de Abril em Portugal, no ponto de vista das infraestruturas, foi a ferrovia. Não só perdeu rede, como tem uma rede, enfim, obsoleta, não só na rede, mas no serviço. E não tem a ver com os operadores, não tem a ver com quem nela trabalha, enfim, todos nós, é um fracasso coletivo que nós, enfim, temos que fazer uma catarse muito rápida e mudar rapidamente o paradigma. Porque o que sucede hoje é que é o transporte de curta distância, média distância, por definição e por eleição, que é o que está a ser em todo lado, especialmente, obviamente, na Europa. Nós temos um nível de rede por território, densidade de rede por território das mais baixas da Europa, comparando com a Suíça, que é a maior, temos 1:6 de densidade, e se a gente comparar quilómetro de ferrovia com quilómetro de autoestrada, nós temos mais de autoestrada que de ferrovia, quando normalmente é 1:3 na Europa, na Europa dos 28, o que também diz quanto a ferrovia foi negligenciada em Portugal. E portanto, eu fico muito entusiasmado, enfim, com este revamping, com esta emoção que se fala agora na ferrovia. Espero que haja definitivamente vontade política e capacidade para que levemos para a frente a melhoria significativa da ferrovia em Portugal, porque a indústria da construção está cá, como esteve em todos os momentos que foi necessário, com capacidade, e a capacidade é muito elástica no setor da construção, para que possamos, obviamente, contribuir definitivamente para esta revolução, entre aspas, que falta nas infraestruturas do país. Muito bem, portanto, é útil, é importante, é inevitável, os players privados e públicos estão prontos. Então, como é que vamos fazer isso? Como é que vai ser feito? O que é que vai ser feito? Como é que é possível discutir Lisboa-Porto sem discutir o aeroporto? Não é possível discutir? Como é que vai-se fasear? Não se vai fasear? Vai-se reabrir vamos pôr este painel na bitola dos painéis anteriores, a questão da bitola. Como é que isto vai ser feito? Essas decisões já estão tomadas também, quer na apresentação que foi realizada no final de setembro, em Campanhã, e vai ser feita de forma faseada, como é de conhecimento, embora depois estou-me a antecipar que é mais uma questão das infraestruturas de Portugal, mas é feito por fases, por 3 fases entre Porto e Lisboa, para não entrar com pormenores, entre Porto, Soura, Zambuja e depois no Oriente. E as ligações ao aeroporto também estão a ser analisadas e entrarão antes de concluirmos estas ligações, e eu defendo que antes de concluirmos o Porto de Lisboa, irão ser iniciadas também essas obras. E é importante que, quer no aeroporto de Sá Carneiro, quer também no novo aeroporto, quando se definir nova localização, que existam ligações de alta velocidade, porque embora a ponta aérea desaparece por imperativo legal, mas deveria desaparecer de qualquer forma, só pelos ganhos que se vão conseguir ao nível da ligação Porto-Lisboa, mas também é importante saber que os aeroportos continuarão a ser importantes em ligações de maiores distâncias. Continuamos a ter grandes fluxos de passageiros para os aeroportos e temos que ter também formas de os levarem para os grandes centros urbanos, ao ponto eles se deslocam, e temos que fazer em condições que permitam uma boa mobilidade das passageiros sem congestionar as grandes cidades, porque para além dos problemas do ambiente, temos que resolver também os problemas de mobilidade, e se nós substituíssemos todos os carros elétricos, carros diesel, gasolina, por carros elétricos, ainda que o carro elétrico é questionável se é amigo do ambiente, mas também não vamos entrar por essa discussão, mas não resolveríamos de todo o problema de mobilidade. Se nós substituíssemos todos esses carros, continuávamos a ter as grandes cidades completamente congestionadas,
e teríamos a mesma falta de espaço. Relativamente à forma também da bitola que falou, será em bitola ibérica, e a resposta também a essas questões foi dada também no painel anterior, porque não queremos de todo ter descontinuidades, queremos criar aqui um efeito de rede e seriam linhas que ficariam de todo isoladas do resto da rede, enquanto não garantimos as ligações na bitola. E quando forem garantidas essas ligações, vamos estar preparados para isso? Preparados. Ou é preciso voltar à estaca zero? Não é preciso voltar à estaca zero, porque houve um grande debate sobre essas questões, e as soluções técnicas que foram desenvolvidas, quer ao nível da infraestrutura, mas também ao nível do material circulante, encontraram formas de se proceder rapidamente a essa migração. Falamos no caso das travessas, que têm mais que uma fixação dos carris e com uma operação relativamente simples, é possível proceder a essa migração, mas também ao nível do material circulante que estamos a adquirir, ou que já especificamos para a alta velocidade, irá proceder-se facilmente essa migração apenas com a substituição dos rodados. Obviamente que é sempre uma intervenção que tem alguns custos, mas são custos relativamente baixos, quer ao nível da infraestrutura, quer ao nível também do material circulante. Por isso, essas questões técnicas e de migração, quando chegarem um momento, estão salvaguardadas. Professor Miguel Cruz, diga-me uma coisa, está tudo mesmo assim definido, ou como Portugal às vezes nos habitua, está definido e depois deixa de estar definido e fica definido de outra forma, ou esta definição do traçado, por exemplo, e do faseamento são coisas com que a indústria e os portugueses possam contar? Ou... Bom, em primeiro lugar, eu tenho uma tendência para ser sempre muito inconveniente e, portanto, o primeiro ponto que eu queria só chamar a atenção é que a forma de nós nos sentarmos foi razoavelmente aleatória. Eu inicialmente sugeri que nós sentássemos homem-mulher, mas como não conseguimos, ficámos sentados assim. A segunda nota que eu queria fazer era só chamar a atenção, tenho que fazer essa declaração de intenções, que eu sou economista. E, portanto, eu, entre 2 engenheiros e 2 advogados, estou-me a sentir muito confortável mesmo. Eu, aliás, sempre tive essa reação lá em casa, que era quando alguém dizia onde é que está o engenheiro, eu dizia que era o meu pai ou o meu irmão. E, portanto, sempre consegui escapar a essa lógica. Dito isto, em relação à questão do que está definido, no essencial, aqui o meu colega já teve a oportunidade de abordar o tema, e eu estava a olhar para aquilo que são as 2 sondagens que estão a ocorrer. Um deles é o tema da bitola, que aliás foi muito debatido no painel anterior, e o outro é o tema da execuibilidade. Se sim ou não vai ser feito, enfim, imagino que a sondagem está mais associada à data do que ao se vai ser feito, porque em relação ao que vai ser feito, e sendo sempre muito cauteloso, porque de facto nós já vimos isto a acontecer com muita frequência, o que é certo é que, e também como já foi referido aqui, há vontade política, há capacidade para o fazer. Registrei, aliás, a afirmação da elasticidade, da grande elasticidade no que diz respeito à construção, e, portanto, isso dá-me uma confiança maior nessa matéria, especialmente do ponto de vista temporal. Há financiamento, o tema do financiamento e o tema da janela de oportunidade associada ao financiamento é também aqui um tema, obviamente, muito importante, e, portanto, há vontade de o fazer. Eu acho que mais do que é possível, é viável e é importante fazer. Eu acho que nós já estamos numa fase em que é absolutamente exigível que o façamos. O modelo está definido, ele já foi aqui citado, 3 fases: Porto Sor, Sor Carregado, Carregado Lisboa. O faseamento temporal ele também foi apresentado, 2024, 2028, 2026, 2030, e a terceira fase posterior a 2030, e era esse um ponto onde eu queria ir. Sim, a construção em bitola ibérica, falou-se muito disso no painel anterior, não foi específico sobre a alta velocidade, mas falou-se muito nisso no painel anterior. Portanto, o que está aqui em causa é a construção em bitola ibérica, mas de facto assegurando a futura migração para a bitola europeia com a utilização das travessas polivalentes,
o meu colega já falou sobre o material circulante e, portanto, há uma consistência nessa matéria e, sim, já foi referido que o custo que estará aqui em causa é um custo que tem uma natureza marginal e, portanto, não vamos começar da estaca zero. Essa questão não se coloca. O que é preciso assegurar é que estas coisas sejam, de facto, muito planeadas e muito bem articuladas com aquilo que são as atuações do lado de Espanha, para assegurar a consistência, obviamente, a consistência da rede. O tema, e portanto, o traçado está definido, as fases estão definidas. Enfim, penso que teremos depois a oportunidade de ir à questão do financiamento e de como é que ele é feito, isso iremos um bocadinho mais tarde, se calhar não tocava nisso agora, mas no que diz respeito à questão do faseamento e da interligação deste faseamento com a questão do aeroporto, porque acho que muito está a pergunta que me faz, muito está subjacente àquilo que seria de facto incompreensível que não houvesse uma articulação entre aquilo que está pensado nas duas áreas e aqui é verdade que a terceira fase, do ponto de vista temporal, ela está em aberto, o que necessariamente nos dá uma oportunidade de adaptação àquilo que venha a ser definido em matéria de localização do aeroporto. Eu diria, de uma forma muito resumida, enfim, para depois discutirmos se valer a pena aprofundar o tema, há dois temas essenciais que são precisos garantir naquilo que é a definição da linha de alta velocidade. A primeira é de que a linha de alta velocidade não limita as escolhas de localização do aeroporto e, portanto, não introduza limitações a esse nível, e a segunda é de que a linha de alta velocidade permite incorporar no seu modelo as opções que venham a ser tomadas nesta matéria. E eu aqui estive a registar, queria só também dar nota disto, se conseguir encontrar, que eu estive a tirar fotografias há bocadinho e, portanto, agora tenho as fotografias todas abertas, portanto, demora um bocadinho mais tempo a chegar aqui. Mas ontem, na discussão sobre o aeroporto, ela já foi mencionada aqui há pouco, e foi anunciado por um representante do consórcio de investidores, que foi, a frase utilizada foi esta: sabem quanto tempo demora o alfa pendular entre Santarém e o Oriente? E a resposta que deu à própria pergunta foi 29 minutos. E, portanto, este é um tema que me parece a mim se integra bem nesta análise que estávamos a fazer, ou seja, nós temos aqui uma definição de 3 fases. O faseamento tem muito a ver com questões, insisto, teremos a oportunidade depois de falar sobre isso, mas tem muito a ver com questões de execuibilidade, tem a ver com questões de complexidade, tem a ver com questões de dimensão, tem a ver com questões de risco associado à atração de players pela dimensão do próprio investimento e, portanto, faseamento fase 1, fase 2, a fase 3 permite-nos a nós, com obviamente discussões que também inevitavelmente vamos ter que ter, e elas estão mencionadas no Plano Ferroviário Nacional e que têm a ver com o tema da terceira travessia do Tejo, permitem deixar em aberto toda a conjugação da linha de alta velocidade com o tema da localização do aeroporto. Portanto, isto é que é preciso assegurar, que temos que garantir, de facto, a necessidade de avançar o mais rapidamente possível com este projeto, cujas definições estão estabilizadas. Não vamos entrar num catch-22 em que não se decide uma coisa. Não, com certeza. Eu estava um bocadinho, se calhar não estava a querer ser muito óbvio ou blunt a dizer isso, mas enfim, obviamente não podemos estar aqui a entrar exatamente no mesmo exercício que é não decidir uma coisa enquanto não se decide a outra, e portanto o que é preciso, insisto, garantir é que o modelo que neste momento esteja definido nos dê as garantias de que, independentemente, olhando para aquilo que são as localizações que neste momento estão em estudo do aeroporto, que tenhamos a possibilidade de facto de incorporar isto na forma como o tema é abordado. É óbvio que nós estamos, digamos, numa fase ambiental, de discussão ambiental associado ao traçado e, portanto, temos que admitir que pequenos acertos possam ter que ser feitos nesta matéria, mas o tema está estudado, as análises técnicas foram feitas e, portanto, o percurso, digamos, está razoavelmente bem definido. Também é óbvio que há sempre um desconforto muito grande sobre a questão do cumprimento dos prazos associados ao investimento. Esse tema é um tema importante nos dias que correm.
por questões de custos de materiais, disponibilidade de recursos. É um tema que nós temos vivido com muita intensidade nos últimos tempos, mas para o qual também a própria forma de tratar quer os faseamentos, quer o modelo de construção da linha, tem precisamente subjacente também conseguir ter aqui alguma competitividade que permita cumprir aquilo que são os prazos que estão estabelecidos. Muito bem, obrigado. Engenheiro Alberto Ribeiro, concorda? Quer comentar? Vamos lá ver. É, como disse aqui o Miguel, é a questão de acreditar nos prazos. Mas como estamos agora com um economista, como presidente da IP, que percebe questões financeiras, questões financeiras, de certeza que arranjará o dinheiro necessário para fazer a obra. Mas pronto, é isso que tem sido o grande entrave, é o dinheiro necessário para fazer a obra. Espero que desta vez não entremos no tal loop de discussões e que não se perca mais uma vez as linhas financeiras que temos para suporte desta importante obra. Isso é que é importante, não continuarmos a discussão eternamente, e agora introduzimos mais uma variável chamada aeroporto, e eu faço aqui uma nota, porque como estou ligado a uma das soluções, faço aqui uma nota: a solução que está concebida a norte de Lisboa é uma solução cujo critério base era não haver investimento do Estado nas ligações. E, portanto, ela é servida pela linha do Norte com um curto ramal de 2 km. E o aeroporto é servido em condições com aquela ligação. Se no futuro quiserem fazer uma ligação de alta velocidade, quase para o novo aeroporto, se eventualmente for este o selecionado, tudo bem, mas atenção, porque nós temos financiamentos agora disponíveis e temos que avançar com a linha de alta velocidade. E isso... A linha de alta velocidade é importante para garantir melhor eficiência na linha do Norte. Precisamente por isso. Efeito. Precisamente por isso. E, também portanto, desse ponto de vista... Precisamente por isso. Portanto, libertamos capacidade na linha do Norte. Eu, relativamente ao faseamento, eu deixaria só aqui uma nota, e não tenho estudo nenhum feito sobre isso. É só uma questão de sensibilidade. Que é, o faseamento está feito em 3 fases. A primeira, Porto, Sor, depois Sor carregado, e uma terceira fase, a entrada em Lisboa, carregado de Lisboa. E o que me preocupa é sobretudo o troço carregado de Lisboa, que é um troço altamente congestionado. É verdade que a IP está a fazer investimentos para a sua quadriplicação em Alverca carregado, mas também é verdade que depende um bocadinho da estratégia do Porto de Lisboa e do que é que vai ser o Porto de Lisboa. É que podemos, se começarmos a meter os comboios de alta velocidade todos naquela linha, eventualmente, se tivermos o aeroporto, o shuttle ferroviário, e mais os suburbanos, e mais os regionais, e mais os intercidades, os comboios de mercadorias não vão passar. E esta é uma questão que deve ser equacionada, se na verdade as prioridades de faseamento devem ser estas. Mas, como vos digo, não tenho, é só uma questão de sensibilidade, acho que se devia refletir um bocadinho sobre o faseamento. De qualquer maneira, é assim, sabemos que este troço carregado Oriente é o mais complexo em termos não só de investimento, mas também de obras que são necessárias para chegar à Gara do Oriente. Agora, não sei se não é uma opção adequada começar a olhar de uma ou outra forma para este troço, que é crítico para a cidade de Lisboa, para não termos problemas de congestionamento na entrada de Lisboa. Eu não sendo nem engenheiro nem economista, mas vejo da minha janela do meu escritório de casa, em braço de prata, essa linha, e, portanto, não é preciso ser engenheiro ou economista para perceber que aumentar aquela linha vai levantar alguns desafios técnicos, que com certeza que serão resolvidos, mas não pois, já não sei, mas digamos, para o cidadão comum que vê aquilo todos os dias a trabalhar, parece-me complexo, e portanto também estou bastante expectante aqui, não pela minha viagem para o Porto todas as semanas, mas pela o que é que vão fazer ali. Permita-me, isto também deriva um bocadinho do trabalho que temos estado a fazer, porque, efetivamente, quando nós, o operador birreiro pediu 12 canais diários entre Lisboa e Porto, e, efetivamente, as zonas que fazem o constrangimento é a entrada em Lisboa e a entrada no Porto. E, portanto, é nessa zona que são os pontos críticos, é nessas zonas que nós temos que atacar. Se a primeira fase resolve efetivamente a linha de alta velocidade, resolve a entrada no Porto, já não resolve a entrada de Lisboa, se mantivermos este faseamento. Tu, Gonçalo Martins, temos a tradição em Portugal, não é? Fechámos a A1 só em 1991, com a inauguração em Condeixa do
professor Cavaco Silva, esta nossa tradição de fasear as coisas, da ótica de quem pode vir a construir, de quem sabe construir, de quem constrói, é irrelevante fasear, é relevante tendo em conta o contexto inflacionista, a flexibilidade que há pouco referiu faz com que se adapte ao modelo que seja escolhido? O setor tem que se adaptar às condições do mercado. Eu não as posso condicionar, eu tenho que me preparar para as condições do mercado. Ou seja, o setor construiria tudo de seguida se assim fosse, faseado se assim fosse? Em qualquer circunstância, obviamente, quanto mais houver planeamento e quanto mais for sequencial no tempo, melhor é a eficiência da alocação dos recursos. Não é? Eu, quando dizia da elasticidade, eu vou-lhe dar aqui alguns exemplos da minha empresa, enfim. A Motengil em 2022, portanto este ano, vai crescer 35%. 35% são mais de 1.000 milhões de faturação. E nós fizemos os recursos, nós começámos o mês de janeiro a faturar na engenharia 140 milhões e em outubro faturámos 360. Ou seja, quer dizer, é obviamente possível crescer na construção. É obviamente, as empresas estão preparadas para isso. O que eu não posso ter é a ociosidade dos meus recursos. Portanto, é natural que as pessoas olhem hoje para o mercado da construção em Portugal e dizem assim, epá, com o que está hoje em Portugal, como é que eu vou fazer isto tudo? Não vai, porque eu não posso ter cá os recursos que não estão, enfim, que estariam ociosos porque ninguém nos paga, não é? Se eu tenho aqui um project manager que era ótimo para fazer uma linha qualquer e ela não sai no tempo que era previsto, pego nele e vai para a Costa de Marfim, vai para outro lado qualquer, porque ele não pode estar-lhe a pagar o salário e ele não estar a produzir, e isso é o válido para os equipamentos. O setor é elástico, a capacidade de se adaptar não é infinita, obviamente, mas é elástica. Agora, o que é preciso perceber é que a falta de planeamento vai tornar as coisas mais caras, porque vai tornar uma concentração inusitada, desnecessária, de necessidade de recursos que, se fosse melhor planeada, poderia ser mais atempada, mais espaçada e, portanto, sairia mais barato. Vai ser mais caro, ponto. Mas é uma contingência com que nós temos que viver. A Motengil, neste momento, só em ferrovia está a executar contratos no valor de 3.200 milhões, em vários mercados, onde o maior é no México, mas está em Angola. Basicamente são os dois grandes mercados onde nós neste momento temos contratos de ferrovia, no Malau e no Moçambique também, pequenos, etc. E, portanto, estamos preparados para o fazer e a indústria vai responder. A indústria vai responder. Agora, o que a indústria gostava é ter mais planeamento, mais previsibilidade. Nós encomendámos especificamente para o mercado e para este crescimento da ferrovia a última geração de equipamentos na Áustria. Foi um investimento de 20 e poucos milhões. E nós, quando encomendámos, pensávamos que eles demoraram 2 anos e meio a ser feitos, fabricados. Pensávamos que já vinham tarde. Chegam agora no mês de dezembro, vão ficar parados no estaleiro. Não é? Quer dizer, não há, lá está a tal ociosidade que é cara. Resumindo, vai haver capacidade. Se a capacidade for mal utilizada do ponto de vista do seu menor planeamento, vai sair mais caro. Mas a indústria nacional vai responder como sempre respondeu. Muito bem. Eu pegava nisso e voltava aqui ao engenheiro Pedro Moreira. Do ponto de vista do material circulante, há soluções, a indústria num todo, não pode ser só portuguesa, mas a indústria num todo responde, não responde. Estamos aqui na Fundação Gulbenkian, tem umas fotos muito de um fotógrafo que é o Horácio Novaes, da Sorefam, da fábrica da Sorefam, que convido toda a gente a visitar essas fotos. Como é que vê isso, daquilo que possa partilhar, do estado de preparação da indústria, da oportunidade para a indústria nacional? Começou por isso na sua primeira intervenção, eu voltava agora a isso. Não está no imediato dos nossos objetivos começar logo por construir comboios de alta velocidade. Mas, de facto, há aqui um programa de revitalização, desenvolvimento, modernização do setor ferroviário, que passa também por muito aquilo que a CP está a fazer, internamente ao nível de serviços está a prestar, mas também tem efetuado contributos, não é? Tem estado envolvida em muitos projetos de interesse nacional e, desde o início também, e em alguns casos com a criação do Centro de Competências Ferroviárias, que foi um dos grandes passos que foi dado em conjunto com o IP, Metro de Lisboa, Metro do Porto e APMEI, teve como objetivo principal ganhar
voltar a recuperar competências técnicas e organizacionais que foram perdidas desde o momento que fechamos a Sorefam. Quase todo o material circulante da CP foi construído ou foi montado em Portugal, e mesmo os comboios mais recentes. Nós temos, ainda foi ontem aqui referido, que nós exportamos muito durante vários anos para os Estados Unidos e ainda existem veículos no metro de Nova Iorque que foram construídos aqui em Portugal. Agora, nós temos um projeto que começou primeiro por alavancar essas competências, com o Centro de Competências Ferroviárias, como estava a dizer, ao nível da formação técnica, formação académica, de um Rail Collab, que teve, também ontem foi aqui referido, pontuação máxima 15 em 15 pontos, o que demonstra também a capacidade que temos a esse nível, mas também como um centro de incubadora de empresas, onde está ligado a plataforma ferroviária portuguesa, que já tem mais de 100 empresas, com a qual hoje a FERCIT assinou um protocolo, e isso foi criar condições para um projeto de grande escala que nós acreditamos que vamos conseguir executar e que estamos a aproveitar também os financiamentos do PRR, onde há um consórcio, onde a CP está envolvida e que se propôs ao projeto e fabrico de carruagens em Portugal, carruagens de 200 km por hora, incorporando já também várias tecnologias. 200 km por hora já entra no conceito de alta velocidade? Ou... Não, é velocidade alta, não chega, é só a partir dos 250 km por hora. Não obstante, já é um desafio grande e que penso que vamos conseguir. É difícil, vamos conseguir superar, e o que nós vamos conseguir com a construção destas carruagens vai muito para além das carruagens propriamente ditas, porque vai envolver várias empresas, vamos desenvolver vários sistemas, vários produtos que vão ser homologados para a ferrovia e que vai desenvolver o setor em Portugal e coloca todas estas empresas em condições de vender estes subsistemas, estes subprodutos para a Europa, para os grandes players, para os grandes fabricantes. Mesmo que não fosse possível a construção das carruagens, que eu acredito que vai ser possível, só os ganhos que a indústria portuguesa iria obter por todos os outros sistemas que nós vamos desenvolver já justificaria por si só este projeto. Sim. Muito bem, eu mudava um pouco de tema ainda nesse tema e depois dava a palavra aos outros oradores sobre a questão das mercadorias. Sim. Quer dizer alguma coisa sobre isso? Sobre as mercadorias... Transporte de mercadoria... Sobre o transporte ou sobre material circulante? Material circulante também já fizemos, nomeadamente uma parte substancial dos vagões da antiga CP Carga, que depois foram transferidos para a Medway, foram projetados e construídos em Portugal, nomeadamente Portugal chegou a fabricar vagões para o exterior, de mercadorias, nomeadamente para a Bósnia. Ou seja, o que mostra que nós temos elevadas competências ao nível... As competências estão cá, o conhecimento técnico está cá, temos que envolver mais as empresas e ganhar massa crítica para conseguir desenvolver material circulante, e temos capacidade de o fazer não só para passageiros, mas também para mercadorias, que é muito mais simples de fazer para mercadorias. Aliás, atualmente, o que a CP tem feito ao nível da recuperação, reposição ao serviço e modernização de material circulante, a única diferença está no fabrico da caixa propriamente dito, porque tudo o resto, para quem conhece o projeto, fica apenas o esqueleto metálico da caixa e nós recuperamos, desenvolvemos alguns produtos, outros recuperamos alguns sistemas para minimizar, tanto quanto possível, os custos dessas modernizações, mas o certo é que, com exceção da caixa, nós já temos a capacidade de fazer tudo o resto. Não vamos desenvolver todos os componentes, há uma percentagem de componentes que vamos ao mercado comprar, mas isso é também aquilo que os grandes fabricantes de comboios já fazem hoje em dia. Eles não fabricam todos os componentes, todos os sistemas, vão ao mercado, há sistemas que já estão homologados para a ferrovia e este projeto propõe-se fazer o mesmo, mas tem muitos sistemas que vão ser desenvolvidos de raiz, que vão ser homologados, vão estar em condições de entrar no mercado. Muito bem. João Miguel Cruz, quer referir sobre as mercadorias, sobre a... Ou não é um tema que... Sim, mas já agora aproveitava só... eu queria só ir à questão do faseamento e à questão da capacidade de resposta, porque acho que esse é um tema de facto muito importante, não apenas para o projeto de alta velocidade. É óbvio
que quando nós temos períodos temporais, e estamos a falar de investimentos que normalmente são relativamente longos, quando temos períodos temporais em que nós, de facto, temos aqui flutuações grandes sobre quais são os níveis de investimento público que vamos tendo, obviamente isso depois tem alguma implicação do ponto de vista da capacidade de resposta dos agentes económicos na adaptação à resposta aos chamados picos. E nós estamos a viver um problema muito intenso nessa matéria, porque, de facto, nós tivemos 2022 como um ano que, na altura, se chamou o ano de pico de investimento, não apenas na ferrovia, mas também na ferrovia, e, enfim. E eu aqui, quando falo de ferrovia, acrescento aqui um conjunto de outros players, enfim, que concorrem para os mesmos. Estou a ver ali o Sr. Presidente do Metro, que também concorre para os mesmos, enfim, para os mesmos fornecedores. E, portanto, temos muito esse tipo de problema. 2023 vai ser o ano de pico em relação ao ano de 2022 e, portanto, a capacidade de resposta nesta matéria é relativamente difícil. Claro está que não é indiferente qual é a dimensão do investimento que nós estamos a falar, claro está que não é indiferente qual é a rentabilidade do investimento que está em causa. O projeto de alta velocidade é um projeto que, desse ponto de vista, é necessariamente muito mais atrativo e, portanto, desse ponto de vista, aí espero sinceramente muito menos perturbação, o que, obviamente, dá um pouco mais de perspectivas em relação à questão do cumprimento dos prazos, que é um tema que tanto nos preocupa. E, portanto, desse ponto de vista, não tenho dúvida nenhuma que as empresas vão ajustar, porque, de facto, têm aqui um investimento sob vários pontos de vista, não só financeiro, mas também reputacional, são investimentos muito interessantes. A outra coisa mas queria insistir no tema do faseamento. É verdade que o faseamento tem muito a ver com ter troços em que a dimensão dos contratos tenha seja razoável, se consiga uma atratividade muito significativa para o mercado e que isso permita, de facto, também aqui uma compressão de valores e, portanto, uma compressão de preço. O tema não é, obviamente, indiferente, mas eu queria só insistir, era um bocadinho o ponto onde eu também queria insistir que nós também temos que fazer um exercício muito cauteloso do ponto de vista de aproveitamento ou de eficiência no aproveitamento de determinadas fontes de financiamento, nomeadamente financiamento comunitário. E isso também é feito pela própria forma como fazemos o respectivo faseamento. E, portanto, só chamar a atenção para isto. A questão das mercadorias não é uma questão que cruze com este tema, ou que não cruza com este projeto da alta velocidade. Esse é um tema importante. Ele também foi razoavelmente discutido há pouco sobre o Plano Ferroviário Nacional. Muito tinha a ver com o potencial de utilização da rede e, nomeadamente, o célebre tema das... Eu, se calhar, não devia dizer isto desta maneira, mas, como eu já disse, não sou engenheiro, das inclinações, mas foi sempre dito de uma forma que eu considero muito mais elegante, mas no que diz respeito ao investimento que está a ser feito, eles são duas vertentes que estão a ser tratadas de forma distinta, com prioridades que são semelhantes, mas que neste momento, quando olhamos para o projeto de alta velocidade, estamos a olhar para um projeto que é de passageiros. E, portanto, o investimento nas mercadorias tem um outro referencial sob vários pontos de vista, inclusivamente do ponto de vista de competitividade. Ele não é menos prioritário que este, mas, obviamente, esse é um projeto que, sob vários pontos de vista, está em curso quando comparado com este projeto e, portanto, aqui valia a pena, de facto, focarmos muito no tema da execuibilidade do projeto de alta velocidade. Então, eu dava-lhe a palavra e introduziria um novo tema para começarmos aqui a chegar ao nosso destino, do financiamento. O financiamento, o modelo de financiamento que está previsto e que está a ser discutido é um modelo que torna execuível este projeto, mas também que o torna
justo em termos de justiça intergeracional, ou é algo que devia ser repensado ou que deve ser, nas suas nuances e nos seus pormenores, discutido para ser afinado, tendo em conta estes objetivos? Como é que está a ver a questão ao dia de hoje? Em primeiro lugar, vale a pena utilizar aquilo que são os referenciais, aliás, que nós apresentamos. Nós, a fase 1, os valores que são estimativa correspondiam a qualquer coisa como um valor da ordem dos 3 mil milhões de euros. Também a indicação que nós demos na altura era um referencial de utilização de fundos comunitários da ordem dos 1.000 milhões de euros. Enfim, números redondos. E sim, aquilo que está a ser pensado, de facto, é um modelo de concessão, lógica de modelo de concessão por disponibilidade. Esse é um tema que suscita sempre muito essa reação, até por comparação a outras situações passadas, ou por utilização de determinadas comparações em relação a outras situações passadas, em relação às quais, enfim, muitos dos modelos correram bem, outros não correram tão bem. Também desse ponto de vista, uma determinada segmentação tem uma utilidade, portanto a segmentação das próprias concessões tem uma determinada utilidade de compressão de efeito financeiro. De qualquer das maneiras, o tema, e portanto o que está a ser pensado é de facto essa lógica de 3 contratos de concessão por disponibilidade. Aquilo que nós também referenciámos foi que o que dizia respeito a comunicações e sinalização que ficaria fora desse exercício, portanto ficaria em adjudicação direta por razões, enfim, que cruzam aqui tanto risco tecnológico, mas a razão principal tem mais a ver com vida útil e, portanto, o referencial de vida útil na lógica da concessão. De qualquer das maneiras, eu sobre isso a única coisa que eu posso dizer em termos da eficiência do modelo é que o modelo foi pensado nesta lógica. Há outros exemplos na Europa. Há bocadinho estava aqui a falar de um exemplo que existe europeu, que é uma ligação de 300 km entre Tours e Bordeaux. Os valores de investimento foram substancialmente mais elevados do que aqueles que nós estamos aqui a falar. De qualquer das maneiras, neste momento, esse é o trabalho que está a ser feito. Isto é, está sob a coordenação da UTAP, está a ser feita uma análise económica ou financeira da eficiência do modelo. E, portanto, a lógica aqui é tentar encontrar aquele modelo que, do ponto de vista económico ou financeiro, seja mais adequado para fazer este investimento. Novamente, há aqui uma questão que é importante ter em atenção, que é a questão da execuibilidade. É bom termos a noção do que é que pode estar aqui em causa para os valores que eu mencionei de 3 mil milhões de euros, independentemente, e estamos a falar da primeira fase, independentemente do financiamento comunitário. É preciso olhar aqui para a capacidade de resposta a este investimento com alternativas do Estado. Capacidade de resposta do Estado. Do ponto de vista dos privados, são os modelos que estão a ser discutidos. Salta-nos alguma preocupação, como é óbvio, porque a formulação dos modelos de disponibilidade, a menos que o Estado se sobreponha e que pague tudo isso, salta-nos alguma, e eu penso que é o meu colega da CP também, que é o referencial que vamos ter de taxa de uso e até que ponto é que são viabilizadas as operações ferroviárias Lisboa-Porto de alta velocidade. Nós temos vários exemplos já a decorrer na Europa em que os operadores, os administradores ferroviários das infraestruturas aumentaram as taxas de uso e criaram sérios problemas aos operadores. E, portanto, este equilíbrio tem que ser encontrado sob pena de estarmos a fazer um investimento significativo para depois não ter rentabilidade nenhuma, ou melhor, para não ser minimamente pago pela operação, que deveria ser, e os contribuintes contribuírem significativamente para um elefante branco. Isso é que nós não queremos e, portanto, esta análise que está a ser feita, e bem, por parte da UTAP e da UIP, tem que ser muito criteriosa, tem que ter muito rigor, tem que ter muita atenção à viabilidade dos serviços ferroviários futuros na alta velocidade,
quer seja a CP, quer seja a Birrelho, quer seja outro operador que entre, mas este quadro de referência para os próprios operadores tem que ser também definido, porque não faz sentido a Birrelho investir 300 milhões ou 400 milhões, 500 milhões em material circulante, sem ter previamente definido um quadro de referência, qual é a taxa de uso que vai ser aplicada para termos o business plan desenhado em condições. E isto é um risco enorme que estamos neste momento, nós estamos a avançar, mas temos este risco pela frente. E acha que ao dia de hoje esse risco já não devia existir, devia estar mitigado? Ele tem parte mitigado, porque se conhecemos as taxas de uso atuais, não sabemos é que vai ser o modelo aplicado na nova linha de alta velocidade. Se forem as taxas de uso atuais, vivemos bem com elas. Se forem outras taxas de uso, vamos ter um problema, com certeza. Eu queria Claro, só fazer uma referência. Quanto mais dinâmico. Mas esse problema é meu e aqui daquele senhor também. Não, mas a exposição deste problema deixa-me muito mais, até me deixa muito mais animado do ponto de vista do interesse da própria operação. Porque estranho seria se nós não tivéssemos a ter esta discussão exatamente nestes termos. Todos os referenciais do ponto de vista de transparência e de preocupação que seja apresentado aos operadores são obviamente indispensáveis. O estranho seria se nós não tivéssemos a tomar esta posição e não tivéssemos já a dizer upfront o que é que me preocupa a mim, a cada um de nós, do ponto de vista da rentabilidade associada à operação. Assim, estranho seria. A AIP o que é que preocupa? A AIP é aquilo que me outro preocupa. lado da taxa de uso ou são outras variáveis? Não, aquilo que me preocupa é de facto ter um modelo que possa ser definido, transparente, e é isso que está a ser trabalhado, que está a ser trabalhado com o TAP. É óbvio que eu não vou, quer dizer, eu posso comentar a questão se a taxa de uso for a mesma que está, quer dizer, enfim, é óbvio que essa enfim, é uma conversa muito interessante, mas sim, não, eu estava aqui a tentar não pegar nela, mas de facto, se calhar caí na armadilha, mas aquilo que eu acho que a nós nos deve preocupar mais é garantir que tão transparentemente como definimos o modelo económico ou financeiro, definimos os níveis de serviço que estão associados à operação. E, portanto, desde que esta coisa seja definida de uma forma que seja atrativa para os operadores, mas que de facto permita responder àquilo que são as preocupações, digamos, públicas nesta matéria. Agora, parece-me a mim que seja natural ter esta discussão. Só alguém ouvir e ficamos à espera então do contacto da IP para começarmos a trabalhar nesse sentido. Eu passo aqui a palavra ao engenheiro Pedro Moreira também com uma provocação. O que é atrativo para um operador privado é o mesmo que é atrativo para a CP? Nesta matéria? Em primeira coisa, e o que é atrativo para a CP? Em primeiro lugar, é exatamente da mesma forma atrativo e os constrangimentos são os mesmos. Aliás, é uma das condicionantes. Nós estamos num projeto com um plano de transformação da CP e, ao contrário do que muitos pensam, a CP quer estar no mercado com as regras dos privados. Há dois pontos que para nós são fundamentais e que estão no nosso plano estratégico e que já os demos a conhecer por algumas vezes, que é preciso o saneamento da dívida histórica da CP, porque ela apareceu precisamente porque a CP estava a prestar um serviço público ao país, senão ela não existia, e depois nós precisamos de autonomia de gestão. Diz que queremos ter a mesma autonomia de gestão que tem qualquer privado, a não ser que se pretenda que a CP desapareça, porque nós, se não tivermos flexibilidade, nós queremos estar com as mesmas regras, não temos qualquer medo de estar no mercado da mesma forma e temos toda a competência para estar a concorrer com os privados. O grande problema da CP é que não tem a flexibilidade de gestão que tem uma empresa privada. Nós temos todas as pessoas, temos excelentes técnicos, temos do melhor que há, eu não digo ao nível nacional, ao nível mundial, e que nós conhecemos também muitos operadores, e há outros operadores e fabricantes que conhecem bem as nossas competências. Agora, nós não conseguimos fazer o que faz um privado porque não nos deixam trabalhar com a mesma flexibilidade. Quem é que não deixa? Não deixa porque nós somos uma empresa pública, estamos atados às regras que temos que obedecer como empresa, como entidade pública empresarial que somos. Nós
não temos medo, porque há quem pense, não, a CP tem um escudo protetor. O desejo da CP é que esteja no mercado com as mesmas regras. E porque achamos que conseguimos fazer muito mais e melhorar muito mais o nosso serviço e sermos muito mais competitivos se tivermos com essas regras. E em relação no mercado. a este ponto concreto? Em relação a este ponto, é de facto uma preocupação, há algumas incógnitas. Nós já avançamos muito neste projeto, nós já temos a especificação técnica de material circulante, já temos os cadernos de encargos com alguns ajustes que agora temos que fazer, já temos o business plan, que temos que corrigir lá algumas coisas, temos o estudo de implementação de um serviço de alta velocidade que impacta com outros serviços que a CP faz. Agora, no nosso business plan há algumas incógnitas. Uma delas é, de facto, a taxa de utilização, porque pode condicionar, ou seja, ela vai condicionar a atratividade, se for elevada, do serviço, porque ela vai ter que ser refletida no preço que vamos faturar nos bilhetes, não só entre Porto e Lisboa, porque as linhas de alta velocidade depois têm capacidade de reduzir substancialmente os tempos de viagem de outros destinos, principalmente aqueles que concorrerem também com a linha de alta velocidade. E a questão aqui é uma que vamos ter que alterar no business plan, porque desde o momento que o fizemos com a inflação não vamos conseguir adquirir material circulante de alta velocidade ao preço que estava inicialmente previsto quando desenhamos o business plan. Isto vai ser refletido, obviamente, no preço de aquisição destes novos comboios, são muito caros. Isso é para todos, mas a questão é que se o serviço de alta velocidade for caro, não se atinge um dos objetivos, que é a transferência modal em grandes massas para o modo ferroviário. Porque, de facto, o tempo de viagem é um dos fatores e vai ser muito atrativo se conseguirmos, efetivamente, reduzir o tempo da viagem para 1h15, em ligações diretas, ou 1h30 com paragens intermédias, mas há outro fator que conta sempre muito, que é o custo dos bilhetes, não só entre Porto e Lisboa, mas com outros destinos. E o preço dos bilhetes vai depender do custo de energia, da taxa de utilização das infraestruturas, do material circulante, da aquisição e de muitos outros fatores. Daí que, de facto, é de facto uma preocupação que nós temos. Não obstante, nós estamos preparados para entrar no negócio e para transformarem não só a mobilidade em alta velocidade, mas para adaptarem, porque é o que está previsto nos nossos estudos, para adaptarem os nossos serviços, porque a linha de alta velocidade irá funcionar como uma espinha dorsal na mobilidade e depois vamos ter que adequar todos os outros serviços ao nível de intercidades, regionais, urbanos, que realizamos para conjugarem num plano de mobilidade alargada. E pretendemos ainda, nesta linha de alta velocidade, para encurtar a distância entre outras cidades, nomeadamente entre Braga e Lisboa, utilizar, por exemplo, comboios que nós temos, os pendulares, que podem fazer uma parte do serviço em linha convencional e conseguem fazê-lo a uma velocidade superior a um comboio de alta velocidade, mesmo que ele tenha capacidade de circular a 300 km por hora. O pendular, em linhas muito sinuosas, consegue circular a uma velocidade superior, porque um dos critérios é o conforto de passageiros e a aceleração lateral não pode passar os 2 metros por segundo quadrado, e o pendular, pelo facto de ter pendulação, consegue circular a uma velocidade superior a um comboio convencional, independentemente da velocidade que tem. E conseguimos reduzir entre Braga e Lisboa, Guarda, Porto, Faro ou Porto, Vila Real de Santo António. Pretendemos também utilizar aí comboios que já temos, como os comboios de pendulares, que nunca conseguimos utilizar todas as capacidades que têm, precisamente porque nunca conseguimos ter uma ligação Porto-Lisboa, já não digo 220, mas pelo menos 200 km por hora. E agora é uma oportunidade para esta linha tem a possibilidade de fazer ligações exclusivas entre Porto e Lisboa, que é onde estará o maior número de passageiros, mas também tem a capacidade de a utilizarmos entre destinos, entre pontos de ligação, que possam utilizar parcialmente a linha de alta velocidade, e por essa via vamos reduzir substancialmente também os tempos de percurso. Aliás, isso a IP fez questão de o demonstrar, e muito bem, também na apresentação que fez em setembro, da potencialidade que esta linha de alta velocidade tem na redução dos tempos de viagem entre outras cidades, que não só entre Porto e Lisboa.
Sim, só duas, antes de passar a palavra, uma vez participei num workshop sobre o Travel Time Valuation, sobre a avaliação dos tempos de viagem, e hoje em dia a redução do tempo já não é também o que foi durante décadas, ou seja, os passageiros conseguem trabalhar, etc. Portanto, acho que essa mas é interessante. Quando estava a preparar esta sessão, reli alguns debates parlamentares da construção da linha do Norte, e um deputado, já não sei de que partido, opunha-se ao traçado, dizia que o engenheiro tinha desenhado uma serpente para ganhar mais, e que isso era muito para maximizar os seus lucros, era assim que ele dizia. Mas agora com as carruagens pendulares isso seria permitido fazer essa serpente, porque os passageiros já não sentiriam com isso. Muito bem. Quer dizer alguma coisa sobre isto? Já agora estava... Sim, eu obviamente que reforço as palavras do Pedro Moreira relativamente à competência técnica, e eu fui quadro da CP durante mais de 25 anos, apesar de ter passado por outras entidades, REFER, RAB, mas sem dúvida que o setor ferroviário sempre teve grande competência aqui no país e não nos pode envergonhar. Apesar de, nos últimos tempos, temos vindo a perder competências, e vejam-se as empresas de projeto e algumas falhas que tivemos na organização ferroviária por perda de competências. Houve limitações de admissão de pessoal, houve falhas na formação e, portanto, é um trabalho que nós temos que ter de recuperação dessas competências. E esse trabalho está a ser agora iniciado. A CP, e bem, dinamizou também a questão da plataforma ferroviária, todos os centros de competências, e, portanto, esse é um trabalho que já estamos tarde para fazer, para responder ao desafio que vamos ter agora a breve prazo, mas que tem que ser feito, e isso saúdo as organizações que se têm envolvido nesse sentido. O Pedro Moreira também referiu que estava a trabalhar com as regras dos privados, eu também trabalharia com algumas regras dos públicos, que era mais fácil, porque se fosse ao meu... A galinha da vizinha. É isso. Eu, se fosse ao meu acionista e lhe apresentasse um business plan que ao fim do ano estava a perder e depois me fizessem o saneamento financeiro sem qualquer questão, eu também gostava de operar assim. Portanto, vamos ser claros nisso. O fundamental para o futuro e para bem do sistema ferroviário, eu acho que os exemplos por toda a Europa onde existe concorrência são por mais evidentes que é importante existir essa concorrência, mas de uma forma transparente, ou que seja, que o operador público não tenha financiamentos cruzados por outras vias e, portanto, seja, na verdade, a sua operação, e aí não há problema nenhum em haver concorrência, a sua operação seja feita no contexto da concorrencial. E, portanto, não haja financiamentos cruzados. E nós sabemos, eu participei em muitas reuniões, sabemos que é possível, muitas vezes, fazer transferências. Veja-se o exemplo mais simples. Os maquinistas fazem serviço no Alfa Pendular, podem fazer noutro conjunto de serviços, nos serviços de contrato público, nos serviços intercidades. E, portanto, como é que alocamos esses custos? Como é que vamos determinar? Qual é a transparência disto? Isto tem que ser rigoroso também quando começarmos a operar os dois nas novas linhas de alta velocidade. E eu saúdo que haja essa operação das duas empresas. Mas posso responder, esses custos são totalmente segregados e nós temos que demonstrar, ou seja, temos que demonstrar todos os custos que nós temos no serviço Alfa Pendular, são totalmente segregados dos custos do serviço público, temos que demonstrar porque esses custos não têm qualquer compensação dentro do contrato de prestação de serviço público, mas também não precisa, porque o Alfa Pendular é altamente rentável para a CP, estando fora, ainda que nos tenham colocado algumas obrigações no contrato, ou seja, não recebendo qualquer compensação, temos ligações mínimas a algumas cidades que nos atrasam. Imputa o seu ordenado a quem? Ao Alfa Pendular ou ao Intercidades? Não, o ordenado também está tudo segregado, mas todos os custos estão devidamente segregados. O que eu digo, o serviço... Todos os serviços que nós temos, até de energias, tripulações, os custos de estrutura estão divididos pelos serviços que nós realizamos. E o Alfa Pendular não precisa, porque ele acaba ao contrário. O Alfa Pendular alimenta com os seus rendimentos grande parte do serviço público que nós prestamos. Essa é que é a verdade. Com a noção de que já é a segunda vez que vou fazer ali uma... Eu tenho ali mas não, mas eu queria... Está a assistir. Não, mas é... Não lhe queria chamar a guerra, embora de facto atravessámos aqui uma fase que se dividiu entre o deixem-me trabalhar e deixem-me ganhar dinheiro, mas que é compreensível em qualquer dos casos. Eu
não tenho muito a dizer sobre isso e acho que nessa matéria, em relação à definição do modelo, acho que já foi transparente sobre aquilo para o qual é preciso olhar. Mas queria aqui, se calhar, de facto, vai ser lido como nesta guerra entrei em defesa aqui de alguém, mas queria só assinalar aqui, porque é um tema em relação ao qual eu, apesar de tudo, tenho algum conhecimento, e de assinalar que e isto não é um modelo que tenha algo de muito diferente daquilo que se passa na generalidade dos países. A CP, de facto, ou em muitos países, a CP, de facto, tem um contrato de concessão em que o escrutínio que é feito sobre a importação de despesas no contrato de concessão é absolutamente leonino. Perguntar-me, bom, mas e a afetação de despesas? Uma coisa eu posso garantir, o salário aqui do Sr. Presidente da CP, garanto eu que ele não é afeto ao contrato de concessão. Não podia ser. Mas, e a questão, e a célebre questão enfim, é eficiente se eu em determinada altura poder ter o acionista, a expressão que utilizou foi sanear, que é uma expressão que eu de facto tenho visto utilizada várias vezes, mas que eu por acaso acho que é desadequada, mas independentemente disso, percebendo a intenção, é um bocadinho a expressão que eu utilizei aqui, que eu ouvi utilizar aqui era a galinha do vizinho, mas eu acho que não é isso. É a galinha também, mas é o que é que nasceu primeiro, se é a galinha, se é o ovo. E, portanto, importa discutir muito bem como é que essa dívida também foi gerada. Pronto, e, portanto, tem tudo muito a ver com a forma como se olha para isto. Agora, vamos lá esquecer o para trás e vamos olhar para a frente. Para a frente, o que eu tenderia a dizer aqui é que, obviamente, o modelo construído tem que ser um modelo que tem que ser muito eficiente do ponto de vista económico ou financeiro, então ele tem que ser muito concorrencial. E muita preocupação com a questão dos níveis de serviço que estão associados, de atingir os níveis de serviço da forma mais eficiente possível, e essa que é a nossa preocupação. Em qualquer circunstância, fiquei muito mais descansado, porque os outros operadores que não o operador público estão disponíveis para assumir as regras do operador público no seu funcionamento e, portanto, isso deixa muito mais repousado do ponto de vista da eficiência. Não, que o Pedro tem razão, a dificuldade que é gerir uma empresa pública no contexto atual, ele tem toda a razão. A burocracia, a carga administrativa, as regras. Eu, quando estava à frente da IMF, deparei-me com decretos-leis antagónicos no seu texto, portanto, é complicado gerir na nebulosidade que é a nossa legislação. Portanto, eu aí estou solidário com o engenheiro Pedro Moreira. Afirmação muito que foi bem feita neste painel por alguém do lado privado. Muito bem. É que isto é para termos isso em atenção. Eu acho que os privados não Sabem, os privados sabem. fazem de forma transparente e rigorosa. Eu já estive do lado público, Muito estou do lado bem. privado. Está a tocar aqui o meu temporizador. Quer dizer que quando eu mostrei o livro há pouco, no início desta sessão, passou agora mesmo 1h15 e, portanto, chegámos ao Porto. Espero que tenha sido uma viagem tranquila, quer dizer que o painel foi simpático, encurtamos talvez por causa do calendário, apenas dar referência aos dois resultados. A Bitola Ibérica entre dois painéis ganha velocidade, não sei o que isto ganha mais adesão, não sei o que isto dirá sobre este painel, e ao contrário do nosso painel conseguiu cumprir 1h15, 1h16, pouca gente acredita que em 2030 vamos ter esta ligação de 1h15. Depende das pessoas que estão nesta sala, em grande parte disso, em poucos congressos, em poucas conferências pode dizer isso, depende muito das pessoas que estão, não de mim, mas dos quatro convidados e, portanto, que assim seja e que pelo menos, que seja desta que se consiga ligar Lisboa-Porto numa hora e um quarto. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Presidente do Congresso e à direção da Associação. Muito obrigado.